Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe-os. Veio trazer mais um vídeo aqui, de certa forma uma reflexão, mas também uma análise aqui de eh, uma pessoa que tem ganhado grande notoriedade aqui no Brasil, a respeito de temas teológicos e etc., que é o pastor Tassos Licurgo. Antes que vocês criem uma certa barreira e falem assim, ah, mas porque esse cara é pastor e tal, esse cara, assim, ele tem doutorados e enfim, informações, assim, que é, é um cara assim de grande respeito, tá? Então, independente da sua crença, na ideologia que você acredita, é um cara assim que tem grande gabarito e nível de conhecimento, tá? E não é um nível de conhecimento de consulta, assim, sabe? É um cara que tem um grande HD assim na cabeça, sabe? Que é impressionante como esse cara discorre os temas que ele apresenta. E aí, recentemente, um vídeo que viralizou dele, ele afirma que o comunismo, né, o socialismo, ele tem base satânica, né? A gente vê frequentemente aqui um certo discurso, né, falando que não é possível ser socialista, né, ser de esquerda e, ao mesmo tempo, ser cristão. Então, pelas formas práticas, você consegue notar um certo modus operandi dentro ali de cada espectro, né? Então, algumas coisas são bem nítidas. Mas eu gostaria de fazer uma análise aqui sobre cada ponto que ele trouxe a respeito de quem é o coração das pessoas que fundaram o socialismo. Então, quando se fala assim, ah, não é possível ser cristão e comunista, por que está se dizendo isso, né? Qual é o real e grande alvo do socialismo, né? Será que é o capitalismo? É isso que nós veremos agora. Tem algumas afirmações que o pastor ele fez, ah, que eu vou citar aqui para vocês dentro aqui do vídeo. Então vamos lá. Eh, Existe um espectro que ronda a Europa. Esse espectro é do comunismo. Então, assim, quando a gente fala de espectro, né? Então, meio que a gente está falando que quase que uma entidade, né? É óbvio que aqui a gente não pode fazer uma certa afirmação, né? Porque a gente pode até interpretar o contexto de uma outra forma, mas vendo aqui como funcionava a forma literária aqui do Karl Marx, ele não dava ponto sem nó, tá? Então, quando ele fala assim que existe um espectro que ronda a Europa, o espectro é o comunismo, aqui me parece que ele não está falando somente de uma ideia, né? E aí, existe uma carta que ele enviou ao pai dele em 1837 que fala assim, presta bem atenção. Uma cortina havia caído, meu santo dos santos foi despedaçado e novos deuses tiveram que ser instalados. Aí eu que pergunto para você, cristão, né? O cara ele fala aqui abertamente, tá? Isso aqui é uma carta que ele enviou para o pai dele em 1837 e só para vocês saberem, tá? Eu vou até mudar de tela aqui. Eu achei essa carta aqui e dentro de um site, tá, de esquerda, onde você consegue encontrar essa informação aqui no texto, né? Como eu tô só com uma mão, eu não vou é, buscar aqui para vocês, mas é possível encontrar, tá, essa carta aqui que ele enviou para o pai dele e ele cita, tá, essa informação, tá? Na verdade, eu até deixei aqui filtrado, ó, ele até fala aqui, ó. Cortina foi fechado, o que era mais sagrado para mim caiu em pedaços e novos deuses tiveram que ser introduzidos. Então, assim, novamente, né, um cara que ele pode de repente estar falando sobre alguma outro tipo de interpretação, mas vocês podem perceber que sempre existe um cunho religioso, né, nessas afirmações. E aí tem uma outra, um outro poema, né, que ele cita, que é Invocation of One in Despair, aonde ele fala assim.
Assim, um Deus arrancou de mim tudo, na maldição e no suplício do destino. Todos os meus mundos se foram sem retorno. Nada além da vingança, vingança me resta, tá? Construí meu trono bem alto acima. Ou seja, ele tá falando, ó, o que ele tá falando, construí o meu trono bem alto acima. Frio e tremendo será o seu topo. Seu baluarte será o temor supersticioso, seu marechal será a mais negra agonia. Então, aqui, pessoal, nós podemos notar que mais uma vez o Karl Marx, né, ele traz aqui uma citação assim com duplo sentido e trazendo aqui para um tema religioso, tá? Eu até cheguei a abrir aqui um documento aqui que traz aqui essa informação, mas é um documento pago, mas realmente também é uma afirmação que consta aqui. E aí, só que assim, isso vai piorando, né? Depois ele fala em outro poema dele que ele fez, que é O Jogador, que ele fala assim: Vês esta espada? O príncipe das trevas a vendeu para mim. Para mim, ele marca o compasso e dá os sinais. Cada vez mais ousadamente eu danço a dança da morte. Então, pessoal, aqui mais uma vez ele traz aqui uma citação que quando a gente fala aqui de cristianismo, quando a gente fala de satanismo, o satanismo ele não tem uma criação de algo. Ele sempre pega o cristianismo e inverte, ele deturpa aquilo que o cristianismo fala. Todas essas falas aqui que ele traz são grandes alusões anticristãs, aonde ele faz um antagonismo ao cristianismo. Então, assim, vamos lá, gente. Sempre foi a roupa do comunismo, socialismo, sempre foi a questão da guerra contra a burguesia e o capitalismo. E aqui a gente a gente não tá encontrando isso, né? Aqui dentro dessas afirmações, né? Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente tem visto aqui uma alusão anticristã, aonde parece que ele tem atacado diretamente eh, o cristianismo. E aqui em um outro trecho, né, que esse aqui é mais conhecido, mas aqui talvez algumas pessoas elas vão concordar de alguma forma, né, mas aqui fala, né, a família burguesa desaparecerá naturalmente com o desaparecimento do capital, né. Então aqui é uma das únicas frases aqui que ele traz aqui, onde ele fala que ele deseja, né, destruir o capital, mas a destruição do capital é em detrimento da destruição da família. Isso que é importante dizer, tá? Então, a gente, enfim, para finalizar aqui no sexto tópico, né, que a gente vai mudar aqui um pouquinho para Saul Alinsky, que é o cara que é o cabeça do socialismo nos Estados Unidos. Se hoje existe esquerda democrata nos Estados Unidos que tem essa pauta progressista, isso se deve a Saul Alinsky, tá? Isso você pode procurar nas suas redes sociais aqui. Tem aqui que é considerado o ativista um dos mais influentes, né? Que viveu ali no início dos anos de 1900, né? E, e viveu até a década de 70. Então, esse cara aqui, ele tem uma frase, um texto, uma frase que diz o seguinte, vamos lá. Para que não esqueçamos ao menos um reconhecimento, ainda que de passagem ao primeiro radical de todas as nossas lendas, mitologia e história, quem pode saber onde a mitologia termina e a história começa ou qual é qual? Aí, beleza. Aí ele falou o seguinte aqui para finalizar. O primeiro radical conhecido pelo homem se rebelou contra o sistema estabelecido, contra o establishment, e o fez de forma tão eficaz que ao menos conquistou o seu próprio reino. Quem é?
Lúcifer. Os caras eles fazem alusão direta ao diabo. Então, visto todas essas citações que são reais e comprovadas, que eu vim verificar aqui ponto por ponto, aí eu me faço a reflexão. Aonde o cristianismo ele tem algum tipo de ligação com o socialismo. E aí eu me pergunto, como realmente um cristão pode defender uma pauta como essa? Porque geralmente quando se mostra a carcaça ali, só a capa ali do socialismo, ele parece algo muito legal, né? Ele parece, pô, a gente precisa dividir o dinheiro, a gente precisa dividir o capital, nós precisamos ali ajudar os pobres, né? E dividir essas riquezas. Mas quando a gente olha a raiz os idealizadores desse sistema, a gente vê que, na verdade, o grande inimigo do socialismo é o cristianismo, são os cristãos. Então, qual é o sentido, né, de nós defendermos uma ideologia que vai contra a nossa própria fé, né? Ah, ele não terminou no Muro de Berlim. A luta é uma luta espiritual, né? Essa luta de somos nós contra eles, o preto contra o branco, a mulher contra o homem. Isso é uma luta espiritual, gente. É, Você vê que essa ideia é basicamente a disseminação do ódio, a disseminação da inveja contra o outro. Eu não estou falando aqui que eu, inclusive, estou defendendo o capitalismo, né? Eu creio que o megacapitalismo é algo danoso para a sociedade, porque justamente essas pessoas elas veem o lucro acima de qualquer coisa, né? A questão do dinheiro, a ganância, que também não é algo de Deus, mas é que eu estou falando sobre uma ideia, seja ela apenas na parte ideológica ou na parte financeira, que existem duas áreas, é, a raiz dessa ideia, ela realmente é satânica. Então, ele mesmo fala, né, que o ópio do povo é a religião. Mas eu discordo, o ópio do povo é a falta de conhecimento, né? A religião, ela muitas vezes ela liberta, ela amplia. Tanto que quando a gente pega, a gente fala dos maiores cientistas que existem na história do mundo, eles são cristãos. Quando você pega, você vê o homem que desenhou todo o genoma humano, o homem que ampliou as noções da matemática, que é Newton, ele não. Essas pessoas elas eram todas cristãs. Newton ele passou mais tempo falando sobre a Bíblia do que propriamente fazendo cálculos matemáticos. Então, assim, pessoal, o socialismo ele visa destruir primeiro a família, e é por isso que a gente vê essas pautas aonde você precisa destruir o homem, aonde você precisa destruir o lar, porque uma vez você destrói o lar, você destrói o cristianismo. Porque o que que uma criança sem um pai, sem uma mãe presente vai fazer nessa sociedade, sendo inclusive é, tendo inclusive uma lavagem cerebral sobre é, sobre diversos temas ali que introduzem ali na faculdade, na universidade, na escola. Ah, então, qual que é a mensagem aqui, pessoal? O nosso papel quanto igreja é se posicionar. Eu vejo muitos pastores, muitos líderes falando que porque a religião, porque isso, aquilo é ruim, mas é porque são covardes, tá? Isso é porque são covardes, essa é a realidade. Porque se você entra da maneira certa na política, não tem problema.
o julgamento? A gente está tendo o julgamento de quem? De pessoas que não movem uma palha para querer mover, para querer mudar a sociedade. Então, o ponto aqui que a gente precisa ter em mente como cristãos é que o nosso papel quanto cristão é proclamar Jesus Cristo e proclamar a salvação independente de onde estejamos. Porque eles falam para você não ir para a política e ainda entra dentro da sua igreja para te trazer uma teologia anticristã. E aí a gente fica parado enquanto os nossos rebanhos são manipulados com informações falsas. Então, qual é o resumo disso? O comunismo é inimigo do cristianismo e ponto, acabou. E nós cristãos devemos nos posicionar contra. Amém? Desejo para vocês uma ótima noite. Não deixa de se inscrever no meu canal no YouTube, Instagram e Facebook. Grande abraço, Deus abençoe-os.